refrigera minha alma. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Aleluia, glorifique, exalte, engrandeça o nome do Senhor que vive e que reina para todo sempre. Nós saudamos a amada igreja do Senhor, com a paz do Senhor, amém? Quem está alegre com Jesus, diga glória a Deus. Graças a Deus por essa rica oportunidade que nos é dada de estar pregando a palavra do Senhor hoje, aqui nesta tarde de milagres. Que Deus lhe abençoe de maneira sobrenatural. Hoje é o dia do teu milagre. Hoje você vai sair daqui dizendo para a sua casa: olha, eu recebi o meu milagre naquele lugar. Você que está aqui vai dizer para mais alguém que não veio: olha, você tem que ir lá, porque ali é lugar de milagre. Hoje esteja aqui na certeza de que se você ainda não recebeu o teu milagre, por certo você sairá daqui com ele nesta tarde, em nome de Jesus, porque Deus, ele é o mesmo, Jesus Cristo. Hebreus capítulo 13, versículo 8 está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus, ele não muda. Ele fez milagres no passado e ele faz milagres ainda hoje na vida daquele que crê. Louvado seja! Deus tem uma mensagem para você. Deus tem uma mensagem para você. Eu convido a igreja a se colocar de pé, por gentileza, e abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 1, no versículo de número 37. Louvado seja Deus. Aleluia. Fique no clima de adoração. O louvor ou os hinos acabaram, mas não é porque os hinos acabaram que o louvor precisa acabar. Louvor é algo que vai além dos hinos. Alguém para de cantar, mas permanece adorando, permanece exaltando. Aleluia, louvado seja Deus. Lucas capítulo 1, versículo 37. Eu vou contar até 3. Toda a igreja lê junto. 1, 2, 3. Mais uma vez. Só mais esta vez. Amém. A igreja pode sentar-se glorificando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Existe um outro texto muito parecido com esse em Jeremias 32. Jeremias capítulo 32, o versículo de número 17. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus para sempre. 32, 17. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizestes os céus e a terra são com os dedos teu grande poder e com teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Talvez você esteja com uma causa diante de Deus, uma luta, um problema que, como já foi dito, você deseja viver um novo tempo e não aguenta mais permanecer. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo é que nada há que te seja demasiadamente difícil. Não há coisa alguma que para o Senhor seja demasiadamente difícil. Outro texto também semelhante a esse é Gênesis capítulo 18, versículo de número 14. Gênesis capítulo de número 18, versículo 14. Louvado seja Deus. Haverá coisa alguma difícil ao Senhor? É uma pergunta. Essa pergunta foi feita para Abraão, porque foi dito de um milagre que aconteceria e uma mulher sorriu. Uma mulher sorriu e o anjo perguntou: porventura haveria alguma coisa difícil ao Senhor? No capítulo 1 de Lucas, nós encontramos a história de 3 personagens que passaram a viver um novo tempo a partir daquele dia. A vida de Isabel, Zacarias. Isabel era a mulher de Zacarias. E a vida e a história de Maria, a mãe de Jesus Cristo. Deus tinha um tempo novo para Isabel. Deus tinha um tempo novo para Zacarias. E Deus tinha um tempo novo para Maria. O novo tempo na vida de Isabel e Zacarias, ele demorou muito aos olhos humanos.
demorou muito aos olhos de Zacarias e da própria Isabel. Provavelmente eles acreditavam que nem haveria mais novo tempo, mas que eles viveriam apenas da mesma forma até o final dos seus dias. Parece que não aconteceria nada, mas aconteceu. Parecia que quando Isabel e Zacarias oravam, Deus não ouvia. E às vezes você está vivendo desse jeito. Você ora e parece que Deus não ouve. Todo mundo vem no altar e conta testemunho e você não conta o seu. Parece que Deus não se importa. Mas eu tenho uma mensagem para você nessa tarde. Deus, Ele se importa com a tua petição. Deus, Ele se importa com a tua necessidade. E Ele tem ouvido o seu clamor. Embora tudo pareça contrário, Deus tem uma resposta para você hoje aqui nesse lugar. Louvado seja Deus. Na vida de Zacarias e Isabel pareceu uma eternidade, mas na vida de Maria foi bem diferente. Parecia que o milagre na vida de Maria já tinha até, como foi dito, do novo de Deus. Parece que na vida de Maria, ela já tinha chegado novo. Por quê? Porque Maria estava desposada com José. Maria, por certo, estava na casa de seus pais, esperando o seu noivo vir buscá-la. Ela estava esperando um noivo que viria buscá-la. As irmãs devem saber melhor do que eu. Alguns irmãos devem saber. Uma pessoa que está noiva e esperando o seu noivo, aquele que será seu marido, no que é que ela está pensando? A pessoa está pensando em como será seu vestido. A mulher estava pensando em como seria a sua casa. Ela devia estar imaginando como é que vai ser minha casa, como é que vai ser meu quarto. Ela estava imaginando que já estava vivendo um novo. Ela imaginava que o novo de Deus estava já nas portas dela. Aleluia, ela ficava imaginando como vai ser meu casamento, como vai ser a festa, como será que vão me tratar naquele novo ambiente onde eu vou morar, como será o novo na vida de Maria. Estava mexendo com ela, mas o que ela não sabia é que o novo que Deus tinha para ela era maior do que o novo que ela estava esperando. Receba de Deus essa mensagem nessa tarde. O novo que Deus tem para você é muito maior do que o novo que você está esperando. Maria estava esperando um novo terreno. Maria estava esperando um novo que é natural. Maria estava esperando um novo que era passageiro, mas o novo que Deus tinha para ela era sobrenatural. O novo que Deus tinha para ela era transcendental. O novo que Deus tinha para ela ia muito além daquilo que ela imaginava. Receba de Deus nessa tarde. Deus tem um novo para você que vai muito além da sua compreensão. Você nem imagina o que Deus tem preparado de novo para a sua vida. Louvado seja Deus. Ele tem um novo para você maior do que você imagina. O novo de Deus na vida dela chegou quando ela está prestes a casar. Ela estava prestes a sair da casa dos pais para a casa do marido. Sabe o que eu entendo nessa fala? Você não precisa fazer nada diferente, que às vezes alguém diz assim: Deus, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou até afirmar que existem pessoas aqui nessa tarde que perguntam: Deus, o que é que eu tenho que fazer para viver o novo de Deus? Maria não teve que fazer nada, ela apenas continuou vivendo. Você está trabalhando, continua trabalhando, está estudando, continua estudando, está indo para a igreja, continua. Lógico que essa fala só serve para quem está se esforçando por fazer as coisas de Deus, porque o noivo de Deus, o novo de Deus na vida de Maria aconteceu quando ela estava fazendo coisas comuns da vida. Ela estava esperando um noivo, ela estava esperando um casamento se concretizar. O novo de Deus vai te alcançar fazendo coisas comuns da vida. O novo de Deus vai te alcançar fazendo coisas comuns da vida. Em Lucas, no capítulo 1, versículo de número 26, está escrito: e no sexto mês, Lucas 1, 26, e no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O texto nos informa que no sexto mês, alguém poderia perguntar: mas sexto mês de quê? Aí você teria que voltar para Lucas 1, 24. Lucas 1, 24 diz que Isabel estava grávida.
E depois daqueles dias, Isabel, mulher de Zacarias, mãe de João Batista, ela concebeu. Irmãos, eu não sei se você já teve a oportunidade ou passou pela situação de passar tanto tempo esperando um milagre, às vezes contar o milagre antes de acontecer e de repente se frustrar. Aí quando está para acontecer de novo, você fica assim, dessa vez eu não vou contar para ninguém. Assim estava Isabel. Ela estava gestante, pode ter certeza, que muitas vezes ela achou que estava, e deve ter dito, eu vou dizer para o meu marido, eu vou dizer para a minha família, eu vou contar para todo mundo, mas a Bíblia diz em Lucas, capítulo 1, versículo 24, aleluia, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, ou por 5 meses se escondeu. Acredite, isso daqui é uma lição para nós. Tem gente que está precisando esconder o milagre, até o dia que seja impossível escondê-lo. Eu vou dizer de uma outra forma, existem pessoas que estão gerando milagre, no primeiro mês dá para esconder, no segundo dá para esconder, mas vai chegar uma hora que será impossível esconder o milagre que Deus tem preparado para a tua vida. Louvado seja! Deus, Ele fez um milagre na vida de Isabel. Só que tem gente que gosta de ficar jogando logo nos ventiladores. Isabel não. Ela entendeu que haveria uma hora que seria impossível esconder o milagre que Deus já havia feito. Receba de Deus essa palavra nessa tarde. Vai chegar uma hora que será impossível as pessoas não verem o milagre na tua vida, porque existe diferença de você contar, mas existe uma coisa muito melhor, que é quando o teu milagre se torna tão aparente que é impossível esconder. Eu vou dizer de forma mais clara, Deus vai te abençoar de uma forma que todos perceberão que só pode ter sido a mão de Deus sobre a tua vida. Deus vai abençoar a tua casa de uma tal maneira que as pessoas vão perceber que só pode ter sido a mão de Deus sobre a tua família. Deus vai abençoar as tuas finanças, o teu negócio de uma tal maneira que as pessoas vão olhar para você. Ele não pode, ele não tem, ele não consegue. Isso só pode ser coisa de Deus sobre a vida dele. Louvado seja! Só pode ser Deus. Isabel sabia o milagre que aconteceu, mas ela se escondeu. Ela ficou oculta. E no 6º mês, é no 6º mês da gestação de Isabel. O versículo que nós lemos, Lucas 1, 26. E no 6º mês, o anjo que tinha visitado Zacarias no templo, se der tempo nós chegaremos lá. Gabriel, que havia visitado Zacarias no templo, ele agora, no 6º mês da gravidez de Isabel, ele vai visitar Maria. Por que no 6º mês? Eu estava meditando nisso aqui e eu achei interessante. Maria, se você não sabe, ela tinha entre 12 e 15 anos e estava desposada de José, estava gestante. Mas a Bíblia diz que Isabel e Zacarias já eram velhos. Lucas 1, versículo 7. Lucas 1, 7 diz: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Eu acho interessante que as duas mulheres dessa narrativa bíblica, elas tinham problemas para ter filho. Escute que eu vou explicar. Maria não podia porque não conhecia homem. E Isabel não podia porque já era avançada em idade. Mas a palavra que Deus tem para você é que, independente da causa do teu problema, o Senhor pode resolver o teu problema, porque como nós lemos em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. No 6º mês, Maria recebeu uma visita e o Senhor apareceu para ela e falou a ela de dar um filho a ela. A bênção de Maria estava atrelada à bênção de Isabel. Irmãos, talvez você nunca tenha pensado que a tua bênção esteja atrelada à bênção de alguém, mas existe. Talvez você nunca pensou que a tua bênção também dependa da bênção de alguém. E por que é importante falar isso? Porque às vezes a nossa oração é muito egoísta e nós olhamos apenas para o nosso umbigo
E sim, o Senhor abençoa a minha casa, abençoa a minha vida, abençoa os meus negócios, abençoa a minha saúde. E depois que você ora por tudo que te envolve, você para de orar, porque você só olha para o seu umbigo. Mas o dia que você entender que a tua bênção pode estar atrelada à bênção de alguém, você vai orar diferente. Pastor, mas explica por que a bênção de Maria estava atrelada à bênção de Isabel. A bênção de Maria estava atrelada à bênção de Isabel, porque o filho de Isabel era João Batista, e ele vinha preparar o caminho para o Senhor, ele vinha preparar o caminho para Jesus. Logo, como ele veio preparar o caminho do Senhor, ele não podia nascer depois de Jesus, ele tinha que nascer antes. Eu vou dizer de uma outra forma, Deus tinha um milagre para fazer na vida de Maria, mas Deus entendeu que não poderia fazer o milagre na vida de Maria antes de fazer o milagre na vida de Isabel, porque era necessário que aquele que nascesse do ventre de Isabel preparasse o caminho para aquele que nasceria do ventre de Maria. Então a bênção estava atrelada uma outra antes do Cristo nascer. Primeiro era necessário João Batista nascer. Aí Deus olha e diz assim: ah é? Então gera Isabel. Às vezes nós estamos pensando como Isabel: Senhor, eu estou orando há tanto tempo. Lucas capítulo 1, versículo 6 fala de Isabel e Zacarias e diz: e eram ambos justos perante Deus. Irmãos, é muito difícil, ou nós mesmos, principalmente nós que somos pastores, o pastor Pantoja, Marcelo Pantoja, todos que já pastorearam, encontrar um casal que a gente possa dizer que está na mesma linha. Mas Lucas, quando testifica de Isabel e de Zacarias, ele diz no versículo 6, que eram ambos justos perante Deus. Agora receba essa mensagem que eu vou lhe dizer. Tem muita gente que diz assim: meu Deus, o que é que eu estou fazendo errado? Por que a coisa não acontece? É por causa do tempo. Ambos eram justos, mas não tinha chegado o tempo, porque a bênção dela estava atrelada à de Maria. Então Deus viu que Maria era muito nova para ter filho. Logo, a bênção de Isabel espera por causa da bênção de Maria, porque a bênção dela ia conhecer junto. Lá na frente, no Evangelho de João, aquele que nasceu de Isabel disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele não poderia dizer isso se ele tivesse nascido depois ou nascido muito antes. Então a bênção de Deus precisa de tempo para se cumprir. O tempo de Deus está chegando para a sua vida. O tempo de Deus está chegando para a sua vida. Eram ambos justos perante Deus, os dois eram justos, mas eles não tinham filho. Irmão, você imagina quantas vezes eles oraram? Você imagina quantas vezes eles clamaram? E é interessante, meus santos, que naquele tempo era bem diferente de hoje. Hoje tem um irmão que vem sofrendo para a igreja aqui. Aí de repente Deus usa um profeta e diz assim: meu servo, eu tenho visto as tuas lágrimas, eu estou vendo o teu clamor, está chegando o tempo, na hora certa eu vou abrir. Mas no tempo de Isabel e Zacarias não tinha. Então ela era estéril. Eles estavam orando há muitos anos para ter, e não havia profecia, não havia revelação, não havia profeta, não havia mensagem, mas havia fé. Eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aqui não fala apenas que eles eram justos, mas que eles andavam irrepreensíveis, andando sem repreensão em todos. Eles não andavam em alguns, porque tem crentes, pastores, que eles querem andar: esse aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, esse aqui eu aceito, esse aqui eu não aceito. Mas Isabel e Zacarias não, eles andavam irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. No versículo 7 diz, Lucas 1,7, não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Eu gosto desse texto, sabe por quê? Porque se eu fosse Lucas, eu ia ocultar, eu ia só dizer, não tinham filhos. Mas Lucas diz, eles não tinham filhos, e o problema estava nela. Por que que Lucas faz isso, irmãos?
Porque todas as vezes que Deus quer operar um milagre, primeiro Ele mostra onde está o problema. E por que às vezes tem aqueles pregadores que vêm para cá e falam até de pecado, falam de coisas que você não quer ouvir? Porque todas as vezes que Deus quer operar um milagre, primeiro Ele mostra o problema. Por que às vezes aparecem pessoas dizendo que você tem que mudar de vida? Porque todas as vezes que Deus quer fazer um milagre, primeiro Ele mostra o problema. E o problema aqui era Isabel. Ela era justa perante Deus, fiel, irrepreensível, mas ela era estéril. Lucas 1,8 diz, e aconteceu que, exercendo o sacerdócio, diante de Deus, na ordem da sua turma, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Irmãos, isso aqui para mim é mais extraordinário do que todas as outras coisas nesse texto. Por quê? Porque teoricamente eles não tinham nenhum motivo para servir ao Senhor, mas estavam servindo. Teoricamente eles não tinham nenhum motivo para ir sacrificar no templo, mas estavam sacrificando. O texto deixa bem claro, o capítulo 1 de Lucas, que todos dois eram descendentes de Levi, e ele era sacerdote, e chegou o tempo de ele sacrificar e entrar no tempo de oferecer o serviço. Ele podia muito bem dizer, manda outro, eu não vou. Por que você não vai, Zacarias? Porque Deus nem me ouve. Para que eu vou sacrificar? Para que eu vou ofertar? Para que eu vou para o culto? Receba essa palavra que eu vou lhe dizer hoje nessa tarde. Você pode não ter motivos, mas venha para o culto. Você pode não ter motivos, mas adore. Você pode não ter motivos, mas louve. Porque enquanto você louva, Deus opera. Enquanto você trabalha, Deus opera. Enquanto você guerreia, Deus opera. Faça a obra que o milagre vem. Enquanto você está na prática da obra, louvado seja. Eles não pararam de guerrear na obra, não pararam de batalhar na obra. Zacarias estava no templo e apareceu-lhe um anjo. Lucas 1,11 diz, então, o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar de incenso. Zacarias, irmão, não estava pedindo para ver anjo. Zacarias já não estava pedindo para ver algo extraordinário. A maior petição de Zacarias durante muitos anos foi que Deus desse a ele um filho, e certamente varão. Só que antes de Deus dar para ele um filho, Deus dá para ele uma mensagem. Escute o que eu vou lhe dizer. Todas as vezes que Deus quer lhe dar alguma coisa, Deus antes lhe manda uma mensagem. E Deus mandou não só a mensagem, mas o mensageiro, porque anjo significa mensageiro. E diz a Bíblia no versículo 12 que Zacarias vendo, turbou-se, se perturbou e caiu temor nele. Eu já ouvi, às vezes, em redes sociais, algumas pessoas gostam de postar assim, as coisas de Deus são leves, trazem paz, trazem calma. Eu fico lendo esses textos e lembro desses... Porque nem sempre é assim. Zacarias, quando viu um anjo, ele não saiu pulando nem sapateando. Ele não foi cheio do Espírito, nem falou língua estranha. Quando Zacarias viu o anjo, ele se perturbou. E a Bíblia diz, caiu temor sobre ele. Foi necessário o anjo dizer para ele no versículo seguinte, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Irmão, eu sou meio falador, eu ia dizer logo assim, mas desde quando? Porque eu estou orando há muito tempo. Desde quando? Porque até agora nada aconteceu. Ou o Senhor ouviu, mas não atendeu. Mas Zacarias está calado, ouvindo a mensagem de Deus. Um grande problema das nossas gerações é que elas querem ouvir mensagem, mas não espera a mensagem terminar. Ouça a mensagem por completa. O anjo, ele passa uma mensagem para eles, não temas. A tua oração foi a vida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e o nome dele será João. Irmão, tem muita coisa na Bíblia que chama a minha atenção, mas essa aqui é uma das que chama bastante. Porque toda mãe que está esperando um filho, ainda mais Isabel, que passou uma vida inteira esperando um filho, você já fica imaginando, está na barriga, você já fica imaginando qual vai ser o nome do menino. Mas o anjo aqui não deu para ela essa oportunidade. Por quê? Porque o nome dele, quem decidiu foi Deus. Escute o que eu vou lhe dizer. Deus te dá coisas,
Mas nem tudo acerca dessas coisas é você que vai decidir. Deus lhe entrega coisas. Deus lhe dá coisas, Deus lhe dá posse de coisas, mas não é porque você tenha posse dessas coisas que você decidirá tudo. Tem certas coisas que Deus já decidiu antes de te entregar. O seu nome será João. Quando ele se revelou para ela, depois de 6 meses, ele foi se revelar a Maria e disse: salve agraciada. Lucas 1, 28 diz: e entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada. Vocês lembram que eu disse? Quando ele foi a Zacarias, antes do milagre acontecer, Deus mandou um mensageiro com uma mensagem. Ele foi até Maria, antes de acontecer o milagre, ele mandou um mensageiro e uma mensagem. O anjo significa mensageiro, mas nessa tarde hoje eu sou teu mensageiro, dizendo: a porta do céu vai se abrir para você. Ele vai salvar tua casa, ele vai salvar tua família, ele vai abrir a porta, ele suprirá as necessidades. Deus tem coisas extraordinárias para você. Louvado seja! O que Deus tem para você é muito grande, Maria. Se eu fosse Maria, eu ia perguntar: Senhor, mas não era nem como será isso. Deus, eu estou muito nova. De 12 para 15 anos. Senhor, o Senhor não quer esperar mais um pouco? Nem meu marido veio ainda me buscar. Só que, vocês lembram que eu disse? A bênção que Deus tinha para ela estava atrelada à bênção que Deus tinha a Isabel. Não está escrito, mas era como se ele dissesse para ela: olha, não pode mais parar. Hoje tem que acontecer o teu milagre. Porque a bênção que eu tenho para ti está atrelada à bênção que eu tenho para Isabel. Você está nova demais, mas Isabel já esperou muito. E eu tenho um novo tempo para a tua vida. Eu tenho um novo tempo para a humanidade. Então eu não posso mais esperar. É interessante que a bênção que Maria tinha era maior do que a bênção que Isabel tinha. Mas a bênção que tinha em Isabel tinha que vir primeiro. Tem pessoas que ficam contestando: Senhor, fulano acabou de orar, tu já deu a bênção, eu estou orando há muito tempo, o Senhor não deu. Senhor, fulano acabou de participar da campanha, hoje começou uma campanha. Na terça-feira já vem gente dando testemunho, recebe essa palavra. Na terça-feira já vem gente dando testemunho. Só que vai ter pessoas que vai chegar 2 terças, 3 terças, 4 terças, e ele vai dizer: Deus, por que o Senhor ainda não me deu? A resposta de Deus é essa: porque a bênção que eu tenho para ti é maior, mas a bênção dela tem que acontecer primeiro. Louvado seja! A bênção de Maria aconteceu depois, porque era maior. Deus tem coisas maiores para ti. Geralmente, quanto maior é a bênção que Deus tem para te dar, mais demora. Deus, Ele tem coisas para te entregar. Irmãos, geralmente Deus dá as coisas que pedimos, mas dificilmente Ele dá como pedimos. Geralmente Ele dá aquilo que desejamos, mas dificilmente Ele nos dá da forma que desejamos. Geralmente Deus atende nossa súplica, mas dificilmente Ele atende da forma que suplicamos, porque Deus, Ele ouve e responde, mas é do jeito dEle. Deus tem a forma dEle de trabalhar, mas tem pessoas que eles querem ensinar Deus a trabalhar. Eles pegam o currículo, unge o currículo e diz: Deus, eu vou entregar na mão de fulano, que fulano entrega na mão de ciclano, que ciclano entrega na mão de beltrano. Deus está fazendo assim. E Deus, Ele não precisa que você o ensine a trabalhar. Ele já sabe. Ele já sabe como trabalhar. Ele já sabe como fazer. Salve agraciada, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Irmãos, se você tivesse um filho e fosse dar esse filho para alguém cuidar, você talvez diga: pastor, eu não ia dar para ninguém, meu filho. Mas se você fosse dar, você ia dar para quem? Você provavelmente procuraria alguém que tivesse condições de pagar um bom plano de saúde. Você provavelmente procuraria alguém que pudesse dar uma boa alimentação. Você provavelmente procuraria alguém
que pudesse colocar numa boa casa e dar um bom quarto. Mas quando Deus decide procurar uma pessoa para dar o filho dele para ela cuidar, ele não procura quem tem mais posse. O texto diz: o Senhor é contigo. O que importa não é quanto você tem na conta, é se Deus é contigo. O que importa não é quanto você prosperou financeiramente, que também é bênção, mas o que importa é se o Senhor é contigo. O que importa não é quantos anos você tem de crente ou de ministério, o que importa é se o Senhor é contigo. Porque Maria era nova, tinha entre 12 e 15 anos, mas ela tinha um diferencial. Qual era, pregador? O Senhor era com ela. A bênção de Deus para nos alcançar, primeiro, Deus tem que ser conosco. Deus tem que ser contigo. O Senhor é contigo. Todas as vezes que Deus quiser fazer algo maravilhoso em tua vida, Ele te entregará uma mensagem maravilhosa. Todas as vezes que Deus quiser fazer algo na tua vida, Ele primeiro tem que ser contigo. Louvado seja Deus. O Senhor é contigo. Não temas, Maria, versículo 30. Não temas, porque tu achaste graça diante de Deus. Mais uma vez eu digo, tem pessoas que se oprimem. Não é nenhum adversário que oprime elas. Elas se oprimem. Senhor, por que tu não me abençoa? Ou então, Senhor, tu não me abençoa porque eu sou infiel nisso. Senhor, tu não me abençoa porque eu sou falho nisto. Eu não estou falando daquele que está preso no pecado. Eu estou falando daquele que, mesmo sem querer, mesmo sem desejar, acaba tropeçando. Mas assim mesmo fica se oprimindo, dizendo que a bênção não vem porque acha que fez alguma coisa errada, porque acha que tropeçou. Mas o anjo disse para ela: Maria, não temas, porque você achou foi graça. Eu não vim aqui pelo tanto que você ora, mas porque você achou graça. Eu não vim aqui pelo tanto que você jejua, mas porque você achou graça. Eu não vim aqui pelo tanto que você busca, mas porque você achou graça. Existem pessoas que passam uma vida sem vir na igreja, mas quando vem recebe a bênção. Por quê? Porque tem gente que recebe de Deus graça. Deus tem o novo para a tua vida, mas pouco ele depende de você. Ele depende primariamente dele, louvado seja. Ai de nós. Ela pergunta: Senhor, mas como é que acontecerá isso? Como sucederá isso? Versículo 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Aprenda uma coisa nesta tarde: tudo que Deus tem para fazer na sua vida está envolvido com o poder do Espírito. Tudo que Deus tem para desenvolver através da sua vida está conectado com a ação do Espírito. Tudo que Deus tem para te entregar ainda nesse ano está conectado com o mover do Espírito. Pastor, mas as bênçãos que eu quero são materiais, mas você precisa buscá-las em Deus. Pastor, as bênçãos que eu quero são na vida sentimental, mas você precisa buscá-las em Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, louvado seja! Todas as coisas estão conectadas em Cristo. Então a bênção que Deus tem para te entregar, ela está conectada nele. Fique de pé. Eu não sei, torno a dizer, eu dei o exemplo de duas pessoas ou de duas famílias que estavam, uma esperando há muito tempo, outra que não esperava mais nada. Mas ao Senhor, foi do agrado do Senhor responder a oração. Hoje Deus tem bênção para entregar na sua mão.
Hoje você vai sair com teu milagre. Eu não sei o tamanho da tua dor, mas hoje o Senhor responderá. Eu não sei o tamanho do teu problema, mas hoje o Senhor dará vitória. Deus hoje tem milagre para a sua vida. Ore nessa tarde, ore. Aleluia, não espere mais nada. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Hoje você tem a liberdade de orar para que Ele abra as portas para você. Louvado seja, aleluia. Enquanto os irmãos adoradores adoram, você ora. Vem de onde é que a prévia comanda gasto de coba darabra calabandara baixandara bradas. Alaba comanda aqui a sébia comanda camandara gasto biandarai. Arabia pomante que plova sébia pramantu e a sébia nas. Alabra calabanda rabra calabanda arabia calabanda rabra calasai. O Senhor que te sara está aqui nessa tarde. Seja tocado por Ele nesta tarde, de ouvir a pécia. Seja tocado por Ele nessa tarde, pese o prévia camanadácia. Pela fé de Oface Arábia Camanácia. Entenda que Ele está aqui. Entenda que Ele está aqui. Ele está aqui e quer ouvir o teu clamor. Ele está aqui e quer ouvir a tua adoração. Ele está aqui e quer ouvir você clamar. Ele pode curá-lo e Ele vai curá-lo. Hoje tem cura para você nessa tarde. Hoje você receberá a cura que você precisa. Hoje você receberá a bênção que você precisa para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Hoje você receberá de Deus o teu milagre. Aleluia. João, no capítulo do apóstolo João, ele disse no Apocalipse: eu vi uma porta aberta no céu. Hoje Deus está abrindo porta no céu para você. Hoje Deus está abrindo porta no céu para a tua casa. Hoje Deus está abrindo uma porta perfeita para você. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio. Levante as suas mãos e declare: creio que tu és. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Vem pra cá as intercessoras. Pastor Wilson, me ajuda aqui no corredor. Estenda suas mãos pra cá. Pode voltar aqui. Nós vamos formar um corredor dos milagres aqui. Estenda suas mãos pra cá, igreja. Senhor, deixa eu ir pra cá.